mais jovens. Hoje a gente continua com essas nossas conversas às sextas-feiras sobre alguns tópicos de física, mais especificamente a parte de mecânica. Então, esses são os dois principais tópicos que a gente vai abordar na aula de hoje, que é a questão dos vetores e sua representação em um sistema de referência. E aí você entende o sistema de referência como uma generalização da questão do sistema de coordenadas e também qual é a influência da relatividade do movimento e de você poder observar o movimento a partir de diferentes observadores na chamada composição de movimentos. Então, o que seria um referencial ou sistema de referência? Se a gente for olhar no jargão comum, nas representações populares do que é referência, você vai entender referência como algo que você usa para fazer comparações. Então, grosso modo falando, você poderia imaginar inicialmente uma referência como algo que você compara algo com essa referência. Ou seja, você tem alguma coisa com alguma propriedade, por exemplo, e você compara essa propriedade daquela coisa que serve como referência com aquela propriedade da outra coisa que você tem. Ok? Agora, falando especificamente do nosso sistema de referência, como a gente poderia definir de maneira mais informal o que seria um sistema de referência? Em linhas gerais, você pode dizer que um referencial ou sistema de referência é constituído por um observador equipado com uma régua e um relógio. Aí você pode achar estranho. O que é que isso tem a ver com um conceito, digamos, mais complexo, que é o conceito de referencial, você falar em réguas e relógios. Basicamente, se você for reparar, não sei se vocês já viram isso lá no ensino médio, ou por alguma leitura de materiais ou vídeos da área de ciência, mais especificamente de física, mas você vai ver que no frigir dos ovos você tem um sistema de referência como sendo um sistema que você tem uma localização, e essa localização você obtém a partir de medidas de distâncias em relação a esse sistema de referência. Então você mede posições, por exemplo, de um objeto em relação a um sistema de coordenadas. Então, você mede distâncias, você precisa de uma régua, falando de maneira figurada, né? Você precisa de um objeto que meça essas distâncias. E quando você fala em movimento, é interessante você imaginar, você pensar, você entender que esse movimento está associado a distâncias percorridas, por exemplo, ou seja, você tem comprimentos que são percorridos por algum objeto em movimento, e o ato desse objeto em movimento, desse móvel percorrer essas distâncias, leva um certo tempo. E você sabe que objetos em movimento diferentes podem percorrer a mesma distância em intervalos de tempo maiores ou menores. E para você comparar esse tempo que é gasto para percorrer uma mesma distância, ou até mesmo distâncias diferentes, você vai ter que usar um relógio. Se você for generalizar a partir de uma imagem figurada do que seria esse ato de medir, né, o tempo. É você pegar um relógio e ficar lá contando a passagem de tempo. Claro que eu estou falando isso de forma figurada. Um relógio não necessariamente é que nem nessa figura aqui à esquerda, né, que você vê, esses relógios analógicos. Você pode ter um relógio digital, você pode utilizar outros instrumentos que se baseiam em alguma propriedade física diferente dessa que pode ser, por exemplo, no caso desse relógio aí mais antigo, pode ser a vibração de uma placa de quartzo que tem lá dentro desse relógio, ou alguns relógios de pulso. Então, se eu fosse resumir em linhas gerais, o que seria um sistema de referência? É você ter um sistema de eixos em relação ao qual você localiza o seu objeto em movimento, réguas, porque aí você vai medir a distância do seu objeto em movimento, da posição do seu objeto em movimento até o seu sistema de referência, e também você precisa de um relógio. Esse relógio vai medir o quanto você se afasta ou se aproxima, ou seja,
o quanto você anda, né? Se aproximando ou se afastando, em relação a quê? Ao sistema de coordenadas que faz parte do seu sistema de referência, no singular. Então, essa seria uma maneira mais informal de você definir um sistema de referência. Ou seja, um sistema de eixos, junto com uma régua, para você medir distâncias de posições diferentes do objeto em movimento em relação ao sistema de eixos, que faz parte do sistema de referência, e mais um relógio, que aí você vai medir o tempo transcorrido para esse objeto, melhor dizendo, em movimento, ele percorrer distâncias, seja se afastando do sistema de referência, seja se aproximando desse sistema de referência. Ok? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá. Então, agora, depois dessa definição mais informal, vamos dar uma definição mais formal do que seria o nosso sistema de referência, também chamado, também conhecido como referencial. Então, um referencial ou sistema de referência, você pode dizer que é um sistema de coordenadas, e entenda por sistema de coordenadas, você tem um observador mais uma régua, em que você acrescenta uma escala de tempo. E essa escala de tempo é representada pela figura do relógio. Ok? Então, vamos estabelecer uma relação entre a definição formal e a definição informal. Primeiro, eu falo que eu relaciono aqui dentro dos parênteses a questão do sistema de coordenadas com o observador mais uma régua. Por quê? Você está pensando em uma régua para medir, mas vai ter que ter uma pessoa para medir. E essa pessoa para medir é quem? O observador. Ok? Então, quando eu falo em sistema de coordenadas, implicitamente e de maneira informal, eu estou pensando em um observador, ou seja, aquela pessoa, mesmo que não seja uma pessoa real, mas só uma figura para representar esse sistema de coordenadas. É uma pessoa, mais uma régua que ela usa para medir distâncias, seja distâncias do objeto em movimento se afastando ou se aproximando. E esse observador munido de uma régua também vai precisar de um relógio, certo? E esse relógio está associado a uma escala de tempo. Por exemplo, o movimento pode ser, para percorrer uma distância de 100 metros, pode ser 10 segundos, ou pode ser 10 milésimos de segundo, ou pode ser 10 anos. Então, dependendo da escala de tempo que você escolha, você vai ter um relógio, uma maneira de medir esse tempo, passando, melhor dizendo, e maneiras diferentes, ok? Então, quando eu falo em sistema de referência de uma maneira mais formal, eu penso em um sistema de coordenadas mais uma escala de tempo, onde eu associo de maneira figurada o sistema de coordenadas a observador mais régua. E a escala de tempo eu associo de maneira figurada ao relógio. Ok? Então, para ver como representar, por exemplo, já que a gente está falando de mecânica, né? Mais especificamente vetores que sejam de interesse para a mecânica, um deles é o vetor posição, né? Um dos vetores de interesse aqui no contexto da mecânica é o vetor posição. Então, para entender se a gente lembra daquela discussão prévia sobre vetores e como você representa um vetor posição em um determinado sistema de eixos, o mais simples dele, o sistema de coordenadas cartesianas, vamos fazer esse exercício aqui. Então, o enunciado é o seguinte: Epaminondas saiu de casa e caminhou 100 metros em linha reta. Então, já é um movimento retilíneo, não tem nenhuma curva para um lado, ele não sobe nem desce nem nada, sempre para frente. No final da caminhada, encontrou um pé de manga, popular mangueira, né, com 3 metros de altura. Epaminondas subiu até o cume da árvore, ou seja, ele foi até o topo da árvore, e lá permaneceu por um bom tempo, chupando mangas. A partir de um referencial com origem na casa de Epaminondas, isso é muito importante, e considerando que no final, falta um N aí, né? Que no final a cabeça de Epaminondas está no mesmo nível do cume da mangueira, ou seja,
a cabeça dele está no topo dessa árvore, dessa mangueira. Qual é a posição final da cabeça do nosso herói? Quem é o nosso herói? Epaminondas. Então, essa questão é bem simples, mas seja uma questão mais elaborada, mais complexa, uma questão simples, você sempre tem que seguir o procedimento inicial. Qual é? Identificar quais são os dados da questão. E, a partir dos dados da questão, relacionar com o que é pedido na questão, ou seja, qual a resposta, ou quais são as respostas que você precisa dar. Então, primeira informação que a gente tem é que Epaminondas saiu de casa e caminhou 100 metros. Então, ele se distanciou de sua casa 100 metros. Então, essa é a primeira informação que a gente tem acesso, ok? Ele saiu de casa e andou 100 metros. Além disso, tem informação que a altura desse pé de manga, ou dessa mangueira, é de 3 metros. Então, essa informação pode ser utilizada mais à frente. Fala também que Epaminondas subiu até o cume da árvore. Então, se a árvore tem 3 metros, ele subiu até o cume, até o topo da árvore, então ele está, verticalmente falando, nessa posição inicial, ou melhor, nessa posição final, depois que ele subiu na árvore, ele está a 3 metros acima da posição horizontal que ele tinha antes. Okay? Que ele caminhou 100 metros no nível do solo e depois subiu a árvore, ele escalou a árvore, que tem 3 metros. Professor, no caso dessa questão, a extensão do corpo de Epaminondas interfere? Aqui eu só estou falando em posições, porque na questão é pedido o quê? Qual é a posição final da cabeça do nosso herói? Agora, se eu pedisse a vocês, por exemplo, a dinâmica de Epaminondas, ou seja, eu descrever as posições e as velocidades, ou as posições e os momentos lineares de Epaminondas, aí eu teria que falar em centro de massa de Epaminondas, ok? Mas, nesse caso, para ficar bem claro, para vocês entenderem que são duas coisas diferentes. Aqui eu quero saber só a posição da cabeça de Epaminondas, é o que o enunciado pediu. Então, a cabeça de Epaminondas está no nível do topo da árvore. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar essa posição da cabeça de Epaminondas a partir das informações que são dadas no enunciado. Ok? Dúvidas? Podemos prosseguir? Não, eu entendi já. Vamos ver se eu consigo desenhar um esboço da situação. Ok? Então, primeira informação, ou melhor, uma das primeiras informações, você escolhe que o referencial do sistema está onde? Está na casa de Epaminondas. Então, a origem do sistema de coordenadas é a casa de Epaminondas. Fala-se que Epaminondas saiu de casa e caminhou 100 metros em linha reta. Então, é interessante que eu escolha uma direção fixa, já que ele não desvia para nenhum lado, e oriente esse movimento do Epaminondas ao longo desse eixo. Eu escolhi aqui o eixo Y, ok? Depois que ele caminhou 100 metros, vou botar outra cor aqui, ele encontrou uma árvore, né? E a árvore é uma mangueira. Então, aqui é a nossa árvore. Agora, fala-se que Epaminondas sobe os 3 metros de altura da árvore, né? Então, aqui seriam os 3 metros. Lembre que esse desenho está em perspectiva, certo? Então, aqui seria a base da árvore. E aqui seria o topo da árvore. E essa distância aqui é de 3 metros. E eu sei também que essa distância daqui é 100 metros. Então, essas são as informações que eu tenho. Pronto, depois que eu sei disso, agora é só montar a partir das informações que a gente tem, né? Então, ó, se eu observar direitinho, considerando que a Epaminondas andou 100 metros ao longo do eixo, da direção do eixo Y, então,
No final, quando ele chegou aqui no topo, a cabeça dele chegou ao topo, vou botar ele aqui de lado, digamos que ele tomou uma queda, certo? Mas o nível da cabeça dele está por aqui. Aí o que é que vai acontecer? A posição final da cabeça de Epaminondas é Z igual a 3. 3 o quê? Metros. A posição final em relação ao eixo Y vai ser qual? Ó, quando ele subir, a cabeça de Epaminondas vai estar aqui. E essa coordenada Y nessa posição é a mesma coordenada Y nessa posição. Porque se eu me movimentar ao longo do eixo Z e não me movimentar nada ao longo de Y e X, então essa posição Y aqui vai ser a mesma posição Y aqui em cima. E qual é essa posição Y? Pelos dados da nossa questão, pelo desenho. É 100 metros. Porque ele caminhou 100 metros em linha reta. Na verdade, vai ser igual a quanto? Ou seja, o deslocamento da cabeça de Epaminondas. Vai ser você pegar esse Z inicial, vou chamar aqui de Z', certo? Ou melhor, esse Z final, né? Z' final. E vou chamar de Z0 a altura inicial da cabeça de Epaminondas, que era a altura média de uma pessoa, que é 1,70 m, né? Ó, já que eu botei 1,70 m, vamos ser coerentes, né? Vamos botar o mesmo grau de precisão, né? Das duas medidas. Então, qual vai ser o ΔZ? Que vai ser Z' menos Z0. Ou seja, quem é esse ΔZ? Vai ser o deslocamento da cabeça de Epaminondas, né? Ela estava numa altura em relação ao solo de 1,70 m e foi para uma altura em relação ao solo de 3 metros. Logo, quanto essa cabeça andou? Essa diferença entre 3 metros e 1,70 m. Quando você faz essa conta, você vai encontrar 1,30 m. Então, se eu quiser saber só o deslocamento da cabeça de Epaminondas, seria 1,30 m. Certo? Então, só que na questão, a gente não está preocupado em relação ao deslocamento da cabeça de Epaminondas. Eu quero saber a posição final, não é isso? Quer ver? Qual é a posição final da cabeça? Então... Eu teria que fazer Pitágoras, né? Fala de novo o jogo que cortou. No caso, a gente vai fazer um triângulo retângulo e vai resolver por Pitágoras o deslocamento. Não, mais simples que isso. A questão não pede o deslocamento. Ele pede o quê? Ela pede só qual é a posição final da cabeça, não foi? Ah, ele só pede a coordenada, entendi. Isso. Se fosse o deslocamento, aí eu já estou matando 2 coelhos com a cajadada, por exemplo. Essa questão poderia valer para 2 situações, ok? Com esse mesmo enunciado, eu poderia pedir para vocês a posição final ou o deslocamento. Se fosse o deslocamento da cabeça de Epaminondas, aí você ia usar 1,30 m, certo? Para a direção Z. Como eu só pedi a posição final, eu meço em relação a quem? A casa. E eu estou considerando que a origem está na casa de Epaminondas. E aqui eu estou considerando também que está no solo, certo? Meu desenho não ajuda muito, mas imagine que o nível 0, está no nível do solo sobre o qual está a casa de Epaminondas. Então, a posição final é esse Z' aqui. Se fosse o deslocamento da cabeça, seria esse ΔZ, ok? Então, qualquer das duas possibilidades você pode resolver. Então, a minha posição final, que eu vou chamar de RF, vai ser igual a quem? Vai ser igual a uma certa coordenada na direção X, que é um valor vezes X chapéu, mais uma certa coordenada na direção Y, que é um valor vezes Y chapéu, mais um certo valor na coordenada Z vezes o Z chapéu, né? Agora, na coordenada X, que é nessa direção aqui, deixa eu botar o laser para vocês verem. Nessa direção lateral aqui, Epaminondas andou alguma coisa? Não, né? Fala-se que ele caminhou 100 metros em linha reta. E a linha reta que eu escolhi é ao longo da direção Y.
Então, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Foi sempre em frente. Logo, qual vai ser o valor da componente x desse movimento aí, dessa posição final? Zero, né? Na direção x, Epaminondas não andou nada. E na direção y? Ele caminhou 100 metros em linha reta ao longo da direção y, né? É o que tem aqui no desenho. Então, aqui vai ser 100 metros. Vou botar aqui um parênteses, par de parênteses, né, para separar do versor ou vetor unitário. E na direção z? Lembre que eu não quero saber do deslocamento da cabeça, mas eu quero só saber a posição final da cabeça. E, nesse caso, como a posição final da cabeça está no nível do cume da mangueira, e a mangueira tem uma altura de 3 metros, então eu sei que esse valor da coordenada z da cabeça de Epaminondas é 3 metros. Consequentemente, esse vetor vai ser 100 metros na direção y chapéu, mais 3 metros na direção z chapéu. Logo, para essa questão, a posição final da cabeça de Epaminondas é 100 metros y chapéu, mais 3 metros z chapéu. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Vamos prosseguir. Agora, nós vimos um caso de representação agora há pouco de uma posição em relação ao sistema de coordenadas. Mas lembra que eu falei no começo sobre a questão da relatividade do movimento, ou seja, não existe um movimento absoluto que qualquer que seja o referencial que você olhe, ele sempre vai se comportar da mesma forma. Por exemplo, você sempre encontraria o mesmo desenho de trajetória, ou a mesma curva que representa a trajetória para aquele movimento. Eu posso ter situações onde um mesmo movimento vai ser enxergado como uma parábola, como tendo o desenho de uma parábola para a trajetória, e para outro referencial vai ser um movimento ao longo de uma reta, né? Então, por quê? Porque o movimento ele não é um parâmetro absoluto. E para exemplificar isso que eu estou falando, para que fique mais claro o que é que eu quero dizer com essa questão da relatividade, melhor dizendo, do movimento, vocês podem ver uma figurinha, que na verdade é uma figurinha GIF, que é uma animação, né? Que está representando um movimento de um barquinho que tem 2 esquilos, um que está na proa e outro que está no fundo do barco. Não sei qual é o nome técnico agora do fundo do barco. Certo? E esse esquilo que está atrás, ele está arremessando uma bolinha na cor laranja para cima. Se eu perguntar a vocês, qual é a trajetória dessa bolinha que vocês enxergam aí? Vocês esperam que tenha que desenho? Exatamente, meu jovem. Uma parábola. Então, para a gente que está observando lá o barquinho se movimentando, certo? A gente está vendo algo semelhante a este jovem, este garotinho aqui, que vai ser um observador. Então, lembrem, ó, esse observador é o quê? É alguém, né, que está munido de um relógio e de uma régua, né, ou de algumas réguas, para você medir distâncias. Ok? Lembre que essa régua que você fala não é apenas para medir, você não se refere a réguas que meçam apenas comprimentos, digamos assim, lineares. Então, você pode medir uma distância angular, por exemplo, um comprimento de arco também, né? Você pode medir um comprimento de arco e um ângulo associado a esse comprimento de arco, né? Então, aqui está incluso, nesse caso, o transferidor, porque você pode medir ângulos também, depende do tipo de movimento que você tem. Então, nós vemos algo parecido com um movimento parabólico, né? De acordo com a posição em que nós estamos.
Nós aqui somos os observadores, como esse jovem aqui. Esse jovem que não está no barco, então, enfatizo isso, esse jovem que não está no barco consegue enxergar um movimento parabólico, né? Agora, se você estivesse no barco, você enxergaria não um movimento parabólico. Se você fosse esse esquilo aqui, ó. Se você fosse o esquilo, você está jogando essa bolinha aí na cor laranja para cima, você veria um movimento como esse, ó. Essa bolinha na cor laranja mais escura seria a posição que você está observando naquele instante de tempo. E essas cores mais claras seriam posições ocupadas anteriormente por essa bola, ok? Então é como se fosse uma representação estroboscópica, se você vê esse termo em algum lugar, é mais ou menos isso. É como se fossem fotos sucessivas de um movimento, ok? Você pode entender dessa forma, neste momento. Então, para o esquilo que está dentro do barco, ele que está jogando aí, e ele está dentro do barco, ele enxerga apenas um movimento vertical. A bola sobe e desce. Mas para a gente que está fora do barco, a gente enxerga o quê? Um movimento aparentemente parabólico, não? Mas, ora, o movimento é o mesmo. O que é que eu mudei nas duas situações? É que na segunda situação eu coloquei o sistema de referência no esquilo, que está jogando a bola, e na primeira situação eu coloquei o sistema de referência no garotinho, que está fora do barco. Então você viu aí que tem o mesmo movimento, só que, apesar de ser o mesmo movimento, você tem trajetórias diferentes, ou curvas diferentes que representam essa trajetória, para o mesmo tipo de movimento. Ok? Então, podemos agrupar esses dois movimentos a partir de perspectivas diferentes. Entenda a perspectiva aqui como sendo observador, ou ponto de vista do observador. Então, aqui do lado esquerdo, no canto superior esquerdo, você vê o movimento a partir da perspectiva do gurizinho, né? Então, como se, no caso da gente, olhando para esse movimento aí da bola, certo? Na cor laranja, só que a gente estando fora do barco. Já aqui no canto inferior direito, você observa o movimento a partir da perspectiva do esquilo, ou seja, você escolhe um sistema de referência no esquilo. Então, observamos, só enfatizando que isso aqui é muito importante, que o mesmo movimento apresentou trajetórias diferentes dependendo do referencial em que você está. Então, se você está no referencial do gurizinho, você enxerga uma curva descrevendo essa trajetória. Se você já está no referencial em que está o esquilo que arremessa a bolinha, você vai enxergar uma outra forma, uma outra curva descrevendo a trajetória. No caso aqui, vai ser um segmento de reta, né? Ligando a posição mais baixa, de onde é lançada a bolinha, até a posição mais alta, que é a posição de altura máxima, digamos assim. Né? E você pode fazer a seguinte pergunta, melhor dizendo. Por que esse guri vê um movimento parabólico e o esquilo vê um movimento vertical? Por que será? E isso tem a ver com o que a gente chama de composição de movimentos. Ok? O que é que a gente tem para... Daqui a pouco a gente voltar para o movimento lá da bolinha, que é lançada pelo esquilo. Vamos tentar entender esse caso e depois associar ao movimento da bolinha lá, arremessada pelo esquilo, observada a partir de observadores diferentes. Então, vocês veem aqui nessa figura à direita, né? Uma bolinha vermelha e uma bolinha azul, descrevendo trajetórias diferentes. Agora, qual é a principal diferença entre os movimentos das duas bolinhas? Ou seja, da bolinha vermelha e da bolinha amarela. A bolinha vermelha se mexe só em um eixo e a azul se mexe em dois. Exatamente, meu jovem. Exatamente isso. Você tem, digamos assim, componentes do movimento da bolinha azul, tanto nessa direção aqui que eu poderia chamar de X, por exemplo, e nessa direção que eu posso chamar de Y, ok?
ok? Então, tem um movimento com componentes tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. Então, você teria um vetor que tem duas componentes associadas a esse movimento. Poderia ser, no caso aí, você lidar com a velocidade, que vai ser tangente a essa trajetória, só que esse vetor velocidade, para a bolinha azul, ele vai ter uma componente na direção horizontal e uma componente para a velocidade na direção vertical. Só que a soma vetorial desses vetores que representam, estão associados, digamos assim, a essas componentes na direção horizontal e vertical, tem que ter um valor, que é a soma dessas duas componentes, né? Você pega a raiz quadrada dos quadrados, da soma dos quadrados dessas duas componentes, isso vai dar um módulo desse vetor velocidade que está tangente a essa trajetória. No caso do movimento da bolinha vermelha, não. Você só tem um movimento em uma dimensão. Você pode chamar aqui, por exemplo, de y. Ok? Então, a principal diferença entre esses dois movimentos, o da bolinha azul e o da bolinha vermelha, é que o movimento da bolinha azul pode ser decomposto em dois movimentos independentes. Um movimento na direção horizontal e um movimento na direção vertical. E a composição, ou seja, a junção, digamos assim, dos movimentos na direção horizontal e vertical que você faz aí nessa análise separada, né? Quando você junta essas duas abordagens, você vai encontrar uma equação que descreve esse movimento que vai ser semelhante a essa curva que ele descreve aí, que deve ser um arco de semiparábola, né? Porque ele não chega a completar a parábola, né? Você observa aqui, deixa eu botar a canetinha laser, ele descreve a parábola e aí a outra metade da parábola não aparece, né? Então, digamos que seria uma metade, né? Uma parte de uma parábola. Um movimento semiparabólico, digamos assim. No caso da bolinha vermelha, eu tenho um movimento apenas vertical. Por quê? Ele só tem uma componente, que é nessa direção vertical aqui. Ele não tem componentes para velocidade em outras direções. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo, se tem alguma dúvida. Tranquilo, né, pessoal? Então, vamos prosseguir. E você também pode se perguntar, eu estou vendo esse movimento aí a partir de que referencial? Certamente é de algum referencial que não está nem com a bolinha vermelha, nem com a bolinha azul, né? Ou seja, que não se movimenta junto com a bolinha vermelha, nem com a bolinha azul, né? Pode ser, por exemplo, alguém numa posição aqui, ó. Poderia ser uma pessoa que está observando esse movimento dessa posição. E aí você associa um sistema de eixo, né? Então, aqui, X, Y, Z. Ok? E aí, para esse observador, essa bolinha vai descrever um movimento apenas vertical. No caso desse mesmo observador, ele vai observar um movimento que já é uma curva, né? Parecida com uma parte, um pedaço de parábola. E aí, qual é a diferença agora, analisando possibilidades para explicar, tentar explicar por que, no caso do movimento da bolinha vermelha, eu só tenho um movimento vertical, e no caso da bolinha azul, eu tenho um movimento que tem duas contribuições, digamos assim, duas componentes. Uma contribuição ou componente na direção horizontal e uma contribuição ou componente ao longo da direção vertical. Se você ficar bem atento a esse movimento, ó, de uma e de outra, você observa que a bolinha, quando ela começa a cair, ela tem uma velocidade inicial, a bolinha azul, né? Então, ela estava se movimentando ao longo desta tábua aqui, dessa rampa, ok? E ela é abandonada a partir daqui. Mas quando ela é abandonada, ela tinha uma velocidade nessa direção, uma velocidade inicial horizontal, né? Então, o que acontece? Em cada posição dessa, durante sua queda, a bolinha vai ter
essa componente da velocidade, ao longo da direção horizontal, que eu posso chamar de Vx, certo? E vai ter uma outra componente na direção vertical, que eu vou chamar de Vy, que essa é uma componente de velocidade associada à atração gravitacional. Ou seja, aquela velha pergunta, por que os objetos caem? Newton explicou isso, né? Tem uma interação gravitacional que puxa os objetos massivos aqui na Terra para o centro da Terra, na direção do centro da Terra. Né? Mas lembre também, como você vai ver lá em Física Teórica 1, né? Assim como você atrai, como a Terra lhe atrai com a força gravitacional, você também atrai a Terra com a força gravitacional. Então, você tem um par de ação e reação aí, né? Então, assim como você é atraído pela Terra, você também atrai a Terra. Ok? Então, a principal diferença é essa. No caso da bolinha vermelha, vamos olhar aqui no início do movimento, ó, tem uma garrinha, né, que abandona essa bolinha. Se a garra abandona a bolinha, o que acontece? Ela, sendo abandonada, a velocidade inicial da bolinha é zero. E, além disso, a garra não tem nenhuma velocidade ao longo da direção X, por exemplo. Ok? Porque se você tivesse a garra se movimentando com a velocidade, sei lá, de 5 metros por segundo, digamos, e aí você abandona a bolinha, o que é que vai acontecer? A bolinha teria uma velocidade inicial na direção horizontal de 5, né? Aí ela descreveria um movimento semelhante ao dessa bolinha à direita. Ok? No caso aqui, não. A garra, ela está em repouso em relação às direções, né? Ela só faz abrir para abandonar o objeto. Logo, assim como a garrinha estava em repouso, a bolinha também estava em repouso. Então, ela é abandonada, a bolinha vermelha, a partir do repouso. Logo, ela só vai ter a atração gravitacional fazendo ela se movimentar. Então, só vai ter uma componente na direção vertical, que eu vou chamar aqui de VY', para diferenciar do VY da bolinha azul. Então, a principal causa dessa diferença de trajetórias, no caso dos dois movimentos analisados, da bolinha azul e da bolinha vermelha, é porque, em cada caso, você tem velocidades iniciais diferentes. No caso da bolinha azul, ela tinha uma velocidade inicial diferente de zero. Que, se não fosse esse fim da tábua, a bolinha continuaria com aquela velocidade. Digamos que a velocidade fosse constante, ela continuaria indo para frente com velocidade constante. Como a pista acabou, digamos assim, ela vai manter aquela componente horizontal, só que aí vai aparecer mais uma componente na direção vertical, que é devido à atração gravitacional. No caso da bolinha vermelha, ela não tem nenhuma componente na direção horizontal, porque ela é apenas abandonada a partir do repouso, então ela só vai cair por conta da gravitação. Só que no início do seu movimento, ela tem velocidade inicial igual a zero. Então, os movimentos você tem que sempre identificar em relação a que referencial você está trabalhando, ou a partir de que referencial você está observando, que é onde está o seu referencial, o sistema de referência, que vai estar seu observador munido de réguas e relógios. Ok? E agora a charada foi decifrada. Por que eu acho que vocês decifraram? Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui no chat. Não, né? Então, se eu perguntasse a vocês por que os dois observadores, no caso o guri e o esquilo que está no barco, veem trajetórias diferentes para essa bolinha aí. A gente lembra que para o esquilo você só vai ter um movimento de subida e descida, né? Para o gurizinho, ele vai ver, como a gente também vê, né, um movimento parecido com o movimento parabólico. Então, é por quê? Porque, a partir do observador que está no solo, né, fora do barco, ele observa que o barco vai ter uma velocidade v qualquer, apontando para frente, no caso aqui para a direita, né? Então, esse v aqui vai ser a velocidade do barco. E essa bolinha, como ela faz parte do sistema, quando ela for arremessada, ela vai manter essa velocidade
essa componente da velocidade horizontal, VB, né? Só que agora ela sobe devido a esse arremesso. E ela vai ser arremessada com uma certa velocidade inicial. Vou botar aqui VXB, por exemplo. Ok? Para lembrar que ao longo dessa direção horizontal que eu chamei de X. E aqui eu vou também ter um VYB. Seria a componente vertical da velocidade dessa bola. Ok? Então, com isso, quando você soma as contribuições dessas duas componentes, você vai ter um vetor resultante, V, que ele vai fazer com que essa bola ela descreva uma parábola. Ok? Então, no frigir dos ovos, quando você soma as contribuições dessa componente na horizontal com a componente na vertical, você vai ter esse movimento parabólico. E se você viu física lá em ciências ou em física mesmo, no ensino médio, você deve lembrar de um assunto chamado lançamento oblíquo. Que é, por exemplo, quando eu tenho um jogador de futebol que faz o lançamento da bola, e aí essa bola descreve uma parábola. Você deve lembrar que no movimento lá descrito, no lançamento oblíquo, você separava em duas partes, né? Um movimento uniformemente variado e um movimento uniforme. O movimento uniformemente variado seria na direção Y, você tem uma equação horária que tem uma aceleração, e na direção horizontal você teria um movimento uniforme, já que a componente x da velocidade, ela se mantém constante. Ok? Pronto. Agora, para ver se vocês de fato entenderam essa discussão, eu quero que vocês respondam a essa questão aqui comigo. Epaminondas agora não está mais chupando manga, ele está viajando de trem. Ok? Então, Epaminondas viaja em um vagão de trem que se move com velocidade de módulo 20 metros por segundo. Se a gente fosse transformar para quilômetros por hora, seria 72 quilômetros por hora, né? É só multiplicar por 3,6. Epaminondas está sentado em uma poltrona e joga uma bolinha para cima. Então, ele está lá sentado e brincando de jogar uma bolinha para cima. Então, ele joga para cima, a bolinha sobe, desce, ele pega de novo, sobe, desce, pega de novo. Ok? E o que mais acontece? Então, Epaminondas está sentado na poltrona e joga uma bolinha para cima, recuperando-a. Recuperando quem? A bolinha, obviamente. Né? No final do movimento de descida, descida de quem? Da bola. Um observador, no caso, um outro observador, em terra e em repouso. Podia ser aquele gurizinho lá parado no chão, fora do trem. Olhe, ele não está junto com Epaminondas, então está fora do trem, está fora do referencial que Epaminondas tem. Vê qual desenho, entre aspas, para a trajetória da bolinha. Então, as opções que você tem. Letra A, movimento exclusivamente vertical, ou seja, só de subida e descida. Um movimento exclusivamente vertical, ou seja, quando ele jogar a bola, o observador que está lá no solo, ele vai ver um movimento para frente, só para frente, por exemplo, ou seja, na direção horizontal. Ou ele vai ver um movimento parabólico, isso o referencial na Terra, o observador lá na Terra, fora do trem. Ou ele vai ver que é a opção C, né? Ele vai ver um movimento parabólico, que resulta da combinação ou da contribuição de um movimento na direção horizontal com um movimento na direção vertical. O que é que vocês acham? Respondam no microfone ou então coloquem lá no bate-papo. O que é que vocês acham? Letra C? Então, ambos acham que é a letra C, né? Corretíssimo, meus jovens. Se fosse uma questão valendo nota, vocês teriam acertado. Ok? Pode pôr essa daí na prova, professor. Essa aqui agora não pode mais não, né? Porque a gente discutiu aqui, vai ficar gravado, vocês vão ver, aí não tem graça. Né? Vocês têm que gostar de emoções, ok? Mas pode ter uma questão que explore aspectos que foram explorados nessa questão. Não vai ser uma questão igual, mas uma questão que possa explorar algo parecido. Ok? Então, dúvidas até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Ok, jovens. Então, essa foi a nossa aula mais rápida,